Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai dar início então à nossa quarta semana de estudos, aula 7, e a aula hoje é um pouquinho diferente, tá? A gente não vai precisar do livro didático, a gente vai precisar do caderno de laboratório. E aí, se você não tiver o teu caderno aí, você pega uma folha separada, tá? Porque a gente vai fazer 2 relatórios de aula prática na aula de hoje. Então se liga aí. Primeiro relatório, então o título dele é célula vegetal, tá? Então eu coloquei aqui que onde, né, no caderno de laboratório, ou não for, separada lá, né, os materiais. Então à medida que eu for explicando para você os materiais que eu vou utilizar para fazer essa prática aqui, você vai escrevendo aí no teu relatório. Procedimento, então como eu realizei essa prática? Então, à medida que eu for falando lá, você vai descrevendo ali também. E os desenhos, então, que eu colocar lá para você desenhar, você vai observar e vai desenhar aqui. Aí você deve estar me perguntando, mas como que eu vou fazer isso, né? Quando eu terminar aqui de explicar para vocês os slides, eu vou para o laboratório e vou fazer essa prática lá. E daí eu vou explicando a sequência do que a gente vai realizando, tá? E você vai completando aqui, beleza? Então, se liga lá, copia o que tem que copiar agora e depois você vai completar no decorrer desse vídeo aqui. Relatório 2. Então, você pega lá outra folha do teu caderno ou outra folha do sulfite, enfim. Coloca lá o título, que é a célula animal. Tá? Então, relatório 2, célula animal. Os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa prática aqui da célula animal. Os procedimentos, né? Então, como eu realizei essa prática, eu vou descrevendo e você vai escrever aí no seu caderno. E os desenhos da visualização da célula animal, beleza? Terminando os 2 relatórios, você vai fazer essas questões aqui. Então, você vai colocar a primeira coisa, copiar as 3 questões. E aí, à medida que eu for realizando a aula prática, eu vou explicando isso aqui. Então, presta bastante atenção que você vai conseguir responder isso aqui com o que eu explicar. Então, a primeira questão lá. Quais foram as principais diferenças e semelhanças que você observou entre as células visualizadas? Então, você vai observar célula animal e célula vegetal. Na visualização, o que você reparou que elas têm de semelhantes e o que elas têm de diferente? Tá? Não, esquece lá as células do teu livro didático e você vai prestar atenção nas células visualizadas ao microscópio. O que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente? Eu vou explicar lá na prática, você vai se ligar e vai responder. 2. Você consegue observar com nitidez todos os componentes internos presentes no citoplasma das células? E aí a gente tem que lembrar que no citoplasma tem as organelas, né? Então, por exemplo, lá, na célula vegetal tem cloroplasto, tem mitocôndrias nas duas, tem complexo golgiense, porém, você vai conseguir observar todos eles com nitidez? Se liga na aula prática que você vai conseguir responder isso. 3. Membrana plasmática não é visível ao microscópio óptico, mas você percebe que ela está ali. Que fato possibilita acreditar na presença da membrana? Então, a gente não consegue visualizar a membrana plasmática, que é o contorno lá da célula, né? Mas a gente consegue perceber que ela está ali. Então, eu vou te contar lá na aula prática. Terminando esses relatórios da aula de hoje, tem tarefinha básica, hein? Então, livro de atividades, páginas 10 a 14. Boa semana para vocês e até a próxima! Então, pessoal, eu tô aqui no laboratório para a gente fazer a primeira prática, que a gente vai completar, então, o primeiro relatório, que é da célula vegetal, tá? Então, para isso, lá você vai completar nos materiais que a gente vai precisar utilizar uma pinça, a epiderme da cebola, e daí eu vou mostrar para vocês que a epiderme da cebola é essa pelezinha aqui, ó, que a gente retira quando a gente corta a cebola, tá, gente? Então, é só essa partezinha aqui que é bem fininha. Aí, a gente vai precisar de
uma lâmina de microscópio e uma lamínula, tá? Essas duas são de vidro. A lamínula, ela é bem fininha. Quando a gente começou a vir no laboratório, acho que eu mostrei para vocês, né? Mas, enfim, é essa daqui, tá? E a tintura de iodo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a epiderme da cebola, vou colocar aqui sobre a lâmina de vidro, vou pingar uma gotinha de iodo e por cima eu vou colocar a lamínula. E aí a gente vai observar no microscópio. Vamos lá. Então, gente, aqui, ó, eu já coloquei a epiderme da cebola aqui sobre a lâmina de vidro, tá? E agora eu vou pingar uma gotinha de iodo. Como essa epiderme é um pouquinho grande, eu vou pingar um pouquinho mais do que uma gota, tá? Então, vamos lá. Aí. 2 gotinhas, então. E aí, eu vou colocar a lamínula por cima. Então, ali a lamínula. Agora, eu vou secar um pouquinho para não escorrer esse material. E a gente já vai observar lá no microscópio. Então, gente, quero mostrar para vocês, eu coloquei a lâmina aqui nesse... É um microscópio simples, tá? Que eu acoplei aqui no computador, no notebook, né? Então, quando a gente coloca a lâmina ali nesse microscópio, a gente observa assim, ó. É como se fosse uma paredinha, né? Um muro, enfim. Porque a gente está observando o tecido, tá? Então, o tecido da cebola. E aí, a gente não pode esquecer que tecido é o conjunto de células. Então, cada um desses quadradinhos aqui, desses retângulos, enfim. Cada quadradinho desse aqui representa uma única célula, tá? Então, primeiro você vai desenhar o conjunto das células, do jeito que a gente está observando aqui. E na sequência eu vou te mostrar outra imagem com uma objetiva que é maior, tá? Então, como você observaria numa ampliação maior. Então, aqui eu já fiz a captura com uma objetiva de maior aumento, tá, gente? E assim, essa é uma lâmina que eu coloquei um outro corante para vocês poderem observar melhor como acontecem os detalhes, tá? Então, vejam aqui, vocês vão fazer os 2 desenhos, tá? Aquele desenho lá anterior, que parecia lá uma paredinha, e agora esse aqui que é com uma objetiva de maior alcance, de maior tamanho, né? A gente consegue observar com maior nitidez aí alguns pontos. Então, assim, vocês vão identificar o número 1, 2 e 3, tá? E a ideia é aqui, ó, o número 1, vocês conseguem perceber que é o contorno da célula? E aí, eu marquei que é a célula vegetal, né? E o contorno da célula vegetal é a parede celular. Então, coloquem lá a parede celular no relatório de vocês. E aí, gente, aqui dentro, a gente consegue saber que tem a membrana plasmática, tá? Por quê? Porque é o contorninho aqui. A gente não consegue visualizar a membrana plasmática, mas a gente sabe que tem ela ali. O número 2 é a região lá entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, o número 2 é aqui essa região que é o citoplasma. E aí, é nessa região que ficam aquelas organelas lá, como a mitocôndria, os cloroplastos, né? O vacúolo. Só que a gente não consegue observar no microscópio óptico, tá? Ele não tem um alcance tão grande aí que a gente consiga observar estruturas que são muito pequenas, como as organelas, tá? E o número 3, tá identificado aqui em cima, é essa bolinha que é mais escura aqui, que é o material genético, né, que fica condensado ali dentro do núcleo, tá? Então, você pode identificar como núcleo que tá certo aí. Então, capricha no seu desenho das células vegetais, tá? Claro que aqui vocês estão vendo que tem mais do que uma célula também, né?
mas pelo menos vocês conseguem ver melhor do que naquela outra imagem anterior, tá? Então, identifica lá a parede celular, o citoplasma e o núcleo, beleza? Então, vamos lá agora para o segundo relatório. Agora, o nosso relatório 2, que é a célula animal. Então, para isso, gente, a gente vai precisar utilizar um palitinho de sorvete, a lâmina, né, do microscópio. A gente vai usar um corante aqui, que é a violeta de genciana. E aí, o procedimento que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse palitinho de sorvete e vou passar dentro da minha bochecha. Por dentro, lá da boca, né? Dentro da minha bochecha. E daí eu vou passar o material em cima dessa lâmina aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esperar secar por uns 5 minutinhos. Aí, vou pingar uma gotinha de corante. Deixar esperar mais uns 3 minutinhos aí com o corante. E vou lavar rapidamente a lâmina, tá? Eu vou deixar ela secar e daí eu vou observar no microscópio. E daí vou mostrar para vocês, tá bom? Então, novamente, estou aqui com o microscópio, né? Acoplado no notebook. Então, vejam aqui como que ficou a lâmina, ó. Colocado ali o material, tá? E aí, quando a gente captura a imagem, ele fica assim, ó. Então, essa imagem que vocês vão desenhar aí. Vejam aí que a gente tem vários pontinhos aí, mais escurinhos, tá? Então, vocês vão desenhar primeiro essa imagem aqui. Aí, vamos seguir para uma maior aproximação, para a gente ver mais detalhes, tá? Uma objetiva de maior aumento. Então, eu já capturei a imagem, vou mostrar aqui para vocês. Então, com uma objetiva de maior aumento, percebam que tem várias células também, né? Só que a gente consegue observar mais detalhes, tá? Então, também identifiquei aqui com os 3 números, né? E aí, a gente percebe que essas células também têm o contorno, a gente não consegue identificar lá a membrana plasmática, mas consegue ver que tem um contorninho ali, né, gente? Então, o número 1 é a membrana plasmática, o número 2 é o citoplasma e o número 3, o material genético ali dentro do núcleo, beleza? Então, façam lá esse desenho e identifiquem as 3 partes mais importantes aí das células. Daí, gente, lembrem-se lá que tem as 3 perguntinhas, né? Então, o que tem de igual aí e o que tem de diferente entre as células animal e vegetal? Então, a gente consegue ver, por exemplo, que o que elas têm de igual é o núcleo, né? A gente consegue perceber lá que tem... fica uma bolinha mais escura, né? O corante, ele fica mais escuro no núcleo, tá? Aí tem o formatinho das células, que é mais ou menos igual. Lembre-se que elas formam como se fosse uma paredinha, né? Que é o tecido. Então, são algumas coisas que a gente consegue observar. Só que na parte externa, por exemplo, da vegetal, lembra que a parede celular fica um formato diferente, né? Porque na célula animal não tem parede celular. Então, essa é uma diferença que dá pra gente observar nos 2 desenhos, tá bom? Aí, na questão 2, está falando de se você consegue observar com nitidez os componentes que tem no citoplasma. Como eu comentei com vocês, no microscópio óptico não tem esse aumento aí tão detalhado que dá para observar as organelas, tá, gente? Então, não dá realmente. E na questão 3, ele fala que a membrana plasmática não é visível, mas a gente consegue perceber que ela tá lá, né? E como que a gente consegue perceber? Porque a gente vê que tem um contorninho ali, a gente vê que é um espaço limitado, né? Então, não esqueçam de responder as 3 perguntinhas também. E aí a gente comenta sobre isso na nossa live, tá bom? Um beijão e até lá!